No dia 2 de novembro de 1959, eu era aluno piloto na base 1 em Sintra e estávamos de manhã, eu e os meus colegas, na placa de estacionamento dos aviões, cerca das 8 da manhã, com uma manhã cheia de sol, sem nuvens, céu completamente limpo, estávamos à espera de iniciar os nossos voos. E começámos, a certa altura, a ver cair do céu uns filamentos que pareciam teias de aranha e que caíam na mão e se desfaziam. Achámos aquilo muito esquisito, normalmente as aranhas não estão no céu, não é? E as teias de aranha não caem no céu. Mas, enfim, assistimos a esse fenómeno estranho, mas depois aquilo passou, nunca mais ninguém se lembrou disso. Mas nessa mesma tarde, em Évora, avistou-se um objeto qualquer no céu, o chamado UFO, não é? Muita gente avistou esse objeto no céu e também, nessa altura, detectaram a queda desses tais filamentos. Um indivíduo que o diretor da, na altura, Escola Industrial de Évora, julgo eu que se chamava nessa altura dessa maneira, era um homem dedicado à astronomia e que tinha muito contato com o meu pai. O meu pai era oficial de marinha, mas foi sempre um homem dedicado à ciência e muito dedicado à astronomia. Foi o homem que esteve por trás da construção do planetário Gulbenkian. E os dois contactavam muito um com o outro. E o professor Amaral fez uma colheita desses filamentos, uma colheita microscópica desses filamentos, e levou ao meu pai para ver ao microscópio, para discutir com ele o que é que aquilo poderia ser. E eu assisti a todo esse encontro. E, curiosamente, a visão microscópica do filamento apresentava um micro-organismo que parecia um bicharoco com patas, claro que não era como é óbvio, não é? Seria uma célula ou qualquer coisa, e o meu pai resolveu tirar uma fotografia, fotografar essa preparação. E na altura toda a gente achou aquilo muito estranho, mas estávamos em 1959, eu tenho pena de não ter conservado uma fotografia dessa preparação microscópica, mas como digo, estávamos em 1959, a coisa caiu no esquecimento e nunca mais ninguém falou nisso. Mais tarde, o professor Joaquim Fernandes contactou-me, isto talvez em 1970, 69, 70, já não me recordo exatamente, contactou-me perguntando-me sobre a veracidade dessa história que ele conhecia não sei como. E eu estive-lhe a relatar tudo isso que se tinha passado. Daí para a frente tive muito contacto com ele e tive a ocasião também de lhe mandar um relatório de um avistamento que foi feito na ilha, quando eu era Ministro da República dos Açores, um avistamento que foi feito na ilha da Graciosa, também de um objeto não identificado, que percorreu a pista da Graciosa e estacionou e inclusivamente deitou um facho luminoso cá para baixo. Isso foi visto por várias pessoas. O homem que estava de guarda à pista, que era um polícia, ficou um bocado receoso, o que é que aquilo seria, o que é que não seria, escondeu-se, como é óbvio, e fez o relatório. E esse relatório também eu enviei ao professor Joaquim Fernandes. Não, eu não sou nem cético, nem crédulo. Como digo, aliás, herdei isso do meu pai, eu penso que a atitude correta nestas coisas que a gente não conhece é não procurar dar explicações apressadas, nem, por outro lado, negar sistematicamente aquilo que pode ser. De maneira que, como digo, é manter a mente aberta, procurar investigar até se chegar a uma conclusão, como é óbvio. Nunca temeu que, ao falar destes assuntos, como nós sabemos, enfim, o homem, quando colocado perante o desconhecido... Não é? É o que é ser usado. As pessoas... Sinceramente, isso não me aquece, não me aflige absolutamente nada. Tenho a minha consciência tranquila e as minhas ideias formadas. Tem consciência de que há muitas pessoas que... Sim, há muitas pessoas, é o que eu digo, que não têm a mente tão aberta e que à partida negam até o próprio fenómeno em si, não é? E a existência dos fenómenos, não é? É uma questão como digo, de terem uma mente apontada para a vida normal e não quererem saber de coisas que não podem compreender, não é? E que nós também não compreendemos, diga-se de passagem, não é? Nós vamos avançando de descoberta em descoberta e cada vez mais nos aproximamos da ideia de que não estamos sós. É absolutamente, a meu ver, esta é a minha opinião pessoal, é absolutamente absurdo pensar que estamos só no universo, não é? Não faz sentido, mais ainda, porque o nosso sistema solar no universo é uma gota d'água, sem grande significado até pela sua própria dimensão, de maneira que, como digo, a mim não me repugna nada aceitar que haja vida fora da Terra, como é óbvio, não é? Fora do nosso sistema solar. Mas, como digo, é uma questão de ter a mente aberta e esperar pela justificação ou pela verificação de que essa vida existe. Eu acho que o único conselho que podia dar a uma pessoa dessa é relatar e não ter medo, digamos, das críticas
e do ridículo e, enfim, dessas preocupações todas que muitas pessoas têm e que fecham, que os obriga a fecharem sobre si mesmos e a não relatar o que viram. Eu acho que a coisa é suficientemente interessante e, como é que eu ia dizer, e importante para ser relatada e averiguada, com verdade, como é óbvio.